A vida do ser humano, irmãos, a vida do ser humano, ela é marcada por diversos aspectos. Alguns são marcados porque são pessoas muito boas, pessoas queridas, pessoas amáveis, servidoras. Outras são marcadas porque são verdadeiramente servos do Senhor. São aquelas vidas que as pessoas olham e conseguem enxergar Cristo Jesus. Isso é bom, não é? Olha para a pessoa e consegue enxergar Cristo Jesus, e na verdade essa deve ser a nossa vida. Nós precisamos refletir a glória do Senhor, nós em nosso dia a dia, nas nossas ações, a cada instante, onde quer que estejamos, nós precisamos refletir sempre e continuamente a glória de Cristo. As pessoas precisam olhar para a gente e ver em nós que somos diferentes, porque somos lavados, somos purificados, restaurados, renovados, feitos em novas criaturas através de Cristo Jesus, do seu sangue derramado na cruz. Esta sim é uma das maiores qualidades. Mas nós sabemos que outros aspectos também marcam, infelizmente, de forma pejorativa, de forma ruim, a vida das pessoas. Nós precisamos estar atentos também a essas realidades, não é? Precisamos estar atentos a essas realidades, porque são verdades inegáveis, inclusive dentro da própria igreja. Quantas pessoas que estão hoje sentadas nos bancos das igrejas, quantas pessoas que hoje são membros de igreja, não são reconhecidos pela sua condição de servo de Deus, mas são lembrados pelas pessoas, são vistos pelas pessoas, pelo seu agir, através do seu agir, através da forma que age, através deste aspecto negativo da existência. Amados, precisamos vigiar continuamente. O Senhor já nos chama a atenção para que nós possamos estar sempre vigilantes. E essa vigilância é em todos os aspectos, inclusive neste aspecto. Porque nós precisamos entender que o testemunho que devemos passar para as pessoas é um testemunho de vida, um testemunho de vida, um testemunho que as pessoas possam enxergar em nós a presença verdadeira de Cristo. A partir do momento em que as pessoas enxergam em nós algo que não seja a presença de Cristo Jesus, algo ruim, algo que desagrada ao Todo-Poderoso, eu quero afirmar para você com todas as palavras, com todas as letras, existe alguma coisa errada na tua vida. E há uma necessidade urgente de uma busca pela restauração, de um reconhecer esse estado lastimável, reconhecer esse estado ruim e buscar a restauração no Senhor. E isto se faz, irmãos, quando nós oramos continuamente e pedimos para que o Senhor nos conceda o Espírito Santo. Ó Deus, nos dê o Espírito Santo. Nos dê o Espírito Santo para que Ele possa nos conceder consciência de pecado. Quando nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que toque, que mova em nossas vidas, que adentre o nosso coração, que vasculhe os cantos escuros do nosso coração, os cantos escuros, pouco iluminados do nosso ser, quando nós pedimos para que o Espírito Santo vá onde nós muitas vezes não queremos ir, e que traga à luz todas as coisas dentro do nosso coração, o pecado que muitas vezes está escondido, o pecado que está escondido lá naquele lugarzinho, bem reservadinho, esse pecado, ele é exposto à luz. E isto é, o Senhor nos dá consciência deste pecado e nós teremos condições de confessá-lo, nos arrependermos do pecado, nos arrependermos de estarmos guardando o pecado dentro do coração e confessar o pecado para que haja purificação, para que haja perdão. Irmãos, quantas pessoas estão dentro da igreja, quantas pessoas estão vivendo uma vida, mas não conseguem aquela alegria na presença do Senhor. Até são bem intencionados, claro, até são bem intencionados. São pessoas que até leem a palavra, que oram,
que jejuam, que cantam no coro da igreja, que vão à igreja, são assíduos ao templo, mas não consegue sentir a alegria de estar na presença do Senhor, não consegue se satisfazer na presença de Deus, sempre parece que está faltando alguma coisa na existência. Quantas pessoas vivem assim? Este é um dos grandes problemas, irmãos. Este é um dos grandes problemas que aflige a muitos que querem servir ao Senhor. Entenda, irmãos, entendamos que o Senhor deseja que o nosso coração seja totalmente lavado, que o nosso coração seja totalmente restaurado, reformulado. Nós precisamos, na verdade, de um coração totalmente novo. E esse coração totalmente novo, nós precisamos doá-lo, entregá-lo, consagrá-lo para o Todo-Poderoso. E quando nós fazemos desta forma, aqueles aspectos ruins que muitas vezes as pessoas enxergam em nossa vida, eles serão por completo extirpados, serão por completo arrancados do nosso viver, e teremos sempre uma vida segundo a vontade do Senhor. E é neste momento que nós teremos a alegria, a satisfação, o prazer. Nós teremos gozo em estar na presença do Senhor. A Bíblia muitas vezes nos apresenta alguns fatos e nós olhamos, lemos, meditamos e achamos que não é para nós em nossos dias. Achamos que não se aplica mais em nossos dias porque nós não nos conseguimos enxergar naquela situação. Nós não nos conseguimos ver dentro daquela realidade. O grande problema, amados, é que muitas vezes nós não queremos descer às águas mais profundas do Espírito. Nós queremos estar sempre só pela parte de cima, com aquelas boias, com coletes, dentro de um barco preferencialmente, em segurança. Nós não queremos mergulhar nas águas do Espírito Santo de Deus. Quando nós mergulhamos nas águas, de cabeça, damos aquele salto legal nas águas do Espírito, aí sim, irmãos, o Senhor mudará por completo a nossa existência. Os aspectos ruins que antes eram visualizados em nossa vida, esses aspectos desaparecem, porque teremos a mente de Cristo, seremos semelhantemente a Cristo Jesus. Mas hoje eu quero me ater a um desses aspectos negativos que ainda persegue o povo de Deus, que nós conseguimos ver com tanta facilidade dentro da igreja. Eu quero chamar a tua atenção para a leitura da palavra. Quero ler com você João capítulo 8, versículo 44. João capítulo 8, versículo 44. A última parte do versículo. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Somente essa parte do versículo. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, esse pecado, por mais aceito socialmente que seja, ele tem minado as forças das pessoas. É um pecado que está enraizado dentro do coração, no mais profundo da vida das pessoas, com raízes profundas. Raízes profundas. Tipo um câncer quando ele se espalha, em que as pessoas dizem que o câncer enraizou no corpo da pessoa, ou seja, em todas as partes você encontra a referência ao câncer. A mentira se aplica no mesmo aspecto. Muitas pessoas, irmãos, estão tão envolvidos, estão tão cheios de raízes de mentira, que já não conseguem vivenciar a verdade no seu dia a dia. Para estas pessoas, a mentira tornou-se algo comum. Este é um dos aspectos negativos da vida da pessoa.
É um aspecto que separa o homem por completo da presença de Deus, que leva o homem para a perdição, que leva você, que porventura é mentiroso, para os caminhos das trevas, mesmo que você esteja recebendo em si, de certa forma, de forma indireta, a luz do caminho das luzes. Mesmo que você receba sobre a tua vida a luz refletida do Senhor, mas se houver a mentira, se houver a raiz da mentira, impossível que você esteja dentro do caminho que é Cristo Jesus. Entenda isso. Impossível que você esteja dentro do caminho que é Cristo Jesus. Você está andando à margem do caminho, no acostamento do caminho, talvez num caminho paralelo ao caminho de Cristo Jesus. Portanto, você recebe até o cheiro do caminho de Jesus, recebe a luz do caminho de Jesus e até alguns resquícios de bênçãos do caminho de Jesus recaem sobre a tua existência, mas não necessariamente você está trilhando o caminho do Senhor. Não se deixe enganar, não se deixe enganar. A palavra de Deus, ela é bem clara. A palavra de Deus, ela é explícita com relação ao pecado. E com relação ao pecado da mentira, a palavra de Deus não usa meias palavras, mas usa a palavra completa, a frase completa, para que você entenda que a prática da mentira não procede de Deus. Para que você compreenda que a mentira não procede do Senhor, que a mentira afasta você do Eterno, que a mentira te faz próximo a Satanás, que a mentira te faz filho do diabo, como diz o texto. É preciso estar atento, irmãos. É preciso estar atento, porque eis aí uma das raízes difíceis de serem arrancadas, eis aí a raiz difícil de ser arrancada da vida de muitos. E muitos, amados, são usuários dessa prática, estão aí fazendo uso dessa prática e estão lá na frente da igreja, talvez ministrando, talvez cantando, é um sacerdote dentro da igreja, e aquela coisa toda, e até tem coragem de subir ao púlpito e apontar o pecado do próximo, falar do pecado do próximo, enquanto a sua vida está totalmente tomada pelas raízes malignas, diabólicas, satânicas da mentira. Amados, nós precisamos estar atentos a todas essas realidades. Porque quando o Senhor nos comprou, quando o Senhor nos requereu, Ele exigiu que nós nos doássemos por completo. A nossa doação de vida não é parcial. Deus não quer apenas os teus pés, ou as tuas mãos, ou a tua cabeça. Deus quer você por completo. Deus deseja usá-lo em todos os aspectos. Você precisa entender isso, irmãos. E uma das coisas que nós precisamos colocar em prática é a vontade de Deus no nosso dia a dia. Aqueles que são de Cristo, estes agem como Cristo agiu. Disse Cristo: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Você entende essa palavra, irmãos? Dá para você compreender? Outro aspecto que nós temos visto nesses últimos tempos, que tem trazido grande dano dentro da igreja, outro aspecto que tem produzido danos terríveis dentro da igreja, é o engano. É o engano, irmãos. As pessoas se deixam enganar pelo espírito imundo do engano, por um demônio do engano, se deixam enganar pela própria natureza, pela vontade pessoal. Elias Oliveira, não é bem assim. Não é desse jeito. Não é assim. Deus sabe que nós somos humanos, somos falhos. Que é que tem? Que é que tem? Nada a ver uma mentirinha. Amados, quantas pessoas usam de expedientes totalmente sem fundamentação bíblica para tentar justificar os seus pecados? Quantos? Isso é a ação do demônio, irmãos. É a ação de Satanás através de um espírito imundo chamado engano.
O engano adentra o coração das pessoas. As pessoas, a partir do momento que abre a porta para a mentira, que abre a porta para a carne, entra no seu ser toda sorte de coisas ruins, porque a porta é escancarada para o mundo espiritual. Talvez você não esteja possesso, não, de forma alguma. Não estamos falando de possessão, mas estamos falando da influência que o demônio causa em tua existência, em tua vida. Quando você abre a porta para o mundo espiritual através do pecado, você é influenciado por toda sorte de espíritos imundos. É por isso que a tua tendência torna-se totalmente carnal. É por isso que a tua tendência de vida é totalmente carnal. Os teus olhos são tirados dos céus e colocados na terra. Os teus desejos, os teus planos, as tuas ações são todos voltados para a terra. E você esquece de Cristo, esquece de Deus. Você já não lê a palavra, você não mais jejua, você não mais ora. Quando vai à igreja, vai porque tem aquele compromisso em ir à igreja, mas não diz nada a você, não move dentro do teu coração, tornou-se uma obrigação. Isto são consequências da influência do inimigo na vida do homem. A Bíblia é muito clara e afirma que A Bíblia é muito clara e afirma que o diabo anda ao derredor das pessoas. Está ali próximo, irmãos. Muito próximo. Muito próximo. E se a pessoa abre um espaço, ele toca na pessoa. Ele toca na pessoa. E assim acontece com a mentira. Esse pecadinho muitas vezes inocente, esse pecadinho que é aceito pela sociedade, esse pecadinho que todo mundo acha legal e dizem que é impossível viver nesse mundo sem a mentira, e portanto você abre espaço para ela, você inventa histórias, você inventa soluções, desculpas, todas fundamentadas na mentira. A Bíblia fala para você que isto procede do diabo. E pior, irmãos, que você torna-se filho do diabo, você torna-se filho de Satanás. Essa filiação, em outro aspecto, para que você entenda mais fácil, é que você perdeu a filiação de Deus, que você perdeu a comunhão com o Senhor e que você tornou-se por completo instrumento do maligno, instrumento do diabo. Eu assisti dia destes um programa na televisão que eu achei muito interessante. Não vou citar qual é o nome do programa porque não vem muito ao caso, mas sim o que ocorreu durante o programa. Nesse programa, um dos personagens, ele, numa festa de aniversário, colocaram aquele bolo, uma vela em cima, e como fazem ou como faziam antigamente, sopravam a velinha e faziam um pedido. E ele estava assim não muito feliz com aqueles amigos próximos, porque os amigos haviam esquecido a data de seu aniversário, e quando lembraram já eram tarde demais e estavam comemorando no dia seguinte. E colocaram uma velinha, um bolinho, aquela coisa toda, todo mundo ali de parabéns para você e etc. Ao apagar a vela, ele desejou que as pessoas falassem apenas a verdade. Chamou-me muita atenção para este fato. Porque quando as pessoas passaram a falar a verdade, passaram a falar apenas a verdade, nada mais do que a verdade, porque o pedido daquele personagem obrigava as pessoas a serem verdadeiras, olha, a vida das pessoas tornou-se uma desgraça total. Famílias desintegraram, pessoas perderam o emprego, enfim, toda uma situação de caos foi gerado porque as pessoas falavam apenas a verdade. Eu estava refletindo, irmãos, como Satanás tem dominado o mundo. Como Satanás tem dominado o mundo. Porque se as pessoas que estão ao nosso redor, se as pessoas que são próximas a nós, falassem apenas a verdade, inclusive as pessoas que estão dentro da igreja, falassem apenas a verdade, nós teríamos uma realidade de vida diferente, teríamos uma realidade de vida na qual
veríamos a presença de Cristo Jesus? Claro, lá no programa de televisão foi um caos total. Por quê? Porque representava a situação da sociedade. Representava a situação da sociedade. E vemos, irmãos, que as pessoas estão mentindo em todos os aspectos. As pessoas mentem. As esposas mentem para o esposo e vice-versa. O filho para o pai para o patrão para o empregado, o pastor para suas ovelhas, as ovelhas para o pastor. Então temos visto que a mentira ela tem tornado-se um câncer no meio do povo de Deus, em muitas vidas. E com esta palavra de hoje, eu quero chamar a tua atenção para que você não dê lugar ao diabo, para que você jogue fora, que você quebre essa filiação diabólica, essa filiação satânica e permita apenas que o Senhor venha fazer parte da tua vida, que Deus venha fazer parte da tua existência, que você seja um homem que profira apenas a verdade, seja qual for a consequência. Amém? Nós não podemos amenizar situações usando a mentira. Porque a partir do momento que você ameniza uma situação com a mentira, você se afasta do Senhor e a tua situação, meu querido, fica realmente complicada, extremamente complicada. Mesmo que você use a justificativa que precisava mentir para que a situação chegasse a um equilíbrio, mas eu quero dizer para você que aquilo que procede do diabo, aquilo que vem de Satanás, não produz equilíbrio em situação alguma. Porque mais cedo ou mais tarde a situação voltará a ser crítica. Como dizem por aí, a mentira tem perna curta. Naquele programa de televisão foi um caos total, gente. Foi um caos. Gente, misericórdia. Foi preciso reverter aquele quadro. Aquele personagem, para que houvesse novamente um equilíbrio no meio social onde ele estava, foi preciso que ele revertesse o quadro, que ele desejasse que os seus amigos, que a sua família não fossem tão verdadeiros. Com essa reversão de quadro, naquele seriado, houve novamente um equilíbrio. Houve novamente um equilíbrio. Olha só, irmãos, como o diabo age. As coisas que o diabo planta, às vezes, são assim. Elas têm cara de coisas boas. A ação do diabo nem sempre, irmãos, é ruim. A ação do diabo, eu quero dizer mais, a ação do diabo quase sempre é boa. Nós temos um estereótipo que o diabo só faz coisas ruins, até porque a palavra diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. E nós entendemos que o diabo está aí só para matar, roubar e destruir. Mas esquecemos quais são as formas que ele usa para que esta realidade se cumpra. E o diabo muitas vezes mata só com bondade. O diabo mata só fazendo coisas boas, boas ações, sendo bonzinho. O diabo age das mais diversas formas para que o seu intento seja alcançado. E temos visto nesses últimos tempos que o inimigo tem até se tornado um tanto quanto gospel. Quantas coisas do capeta que hoje estão com o título gospel, não é verdade? Quantas coisas? Ah, mas Elias Oliveira, não sei o que, o diabo não faz isso. Tá legal. Então entra na prática dessas ações e veja quem receberá a honra e a glória se não é o capeta ao invés de Deus. É assim que o diabo mata, irmãos. É assim que o diabo rouba. É desta forma. O diabo ele é bonzinho em diversos aspectos. Ele é bondoso, extremamente bom. Ouça um exemplo de bondade do diabo que está na Bíblia. Quando Jesus foi tentado por Satanás, sabe o que Satanás fez? Olha, Jesus, eu te dou tudo isso que você vê por aí. Te dou todos os reinos da terra. Em outras palavras, eu queria dizer, te dou o domínio da terra. Tu serás o imperador da terra. Gente, não é exemplo de bondade? Poxa vida, Satanás com essa bondade toda? Mas por que Satanás fez isso?
A Bíblia diz que esse mundo está sob o controle de Satanás, ou seja, ele domina o mundo e ele tinha total autoridade para oferecer o mundo para Jesus. Ele não estava enganando Jesus. Ele estava sendo bonzinho para com Jesus. Mas sabe o que ele queria em troca? Que Jesus se dobrasse diante dele e a adorasse. Ele queria em troca que Jesus se dobrasse diante dele e o adorasse. Eis aí, irmãos, Satanás também faz coisas boas, muito boas. Ele cura, ele restaura, ele enriquece, enfim, e vai por aí. Mas a consequência da sua bondade, eis aí o grande problema, porque as pessoas que tomam posse dessas bondades de Satanás, dessas bênçãos, entre aspas, de Satanás, as pessoas que se deixam vender para ele, hão de colher as consequências, e isto no mundo eterno. Talvez passarão dias sobre a face da terra de felicidade, dias bons com muita riqueza, com tudo quanto o seu coração deseja. Sim, poderão passar todos os dias da sua existência sobre a face da terra vivendo da melhor forma possível. Claro que sim. Mas o grande problema é o que nos espera na eternidade. O que nos espera na eternidade. E eu quero chamar a tua atenção para este aspecto da vida. Não permita que a mentira faça parte do teu coração. Não permita que a mentira faça parte da tua vida. Feche a porta da tua existência para a mentira. Evidentemente que nós não vamos abrir a nossa boca para falar tudo o que há de surgir na nossa mente só porque nós não podemos mentir, não, de forma alguma. Há situações que não cabe a nós dar opinião, há situações que não cabe a nossa interferência. Se não cabe a nossa interferência, deixe que as coisas rolem para lá. Não cabe a mim, não me diz respeito, deixe para lá. Não é necessário que você vá lá também interfira na vida das pessoas, porque você vai pecar por outro aspecto. Mas o que depender de você, tem que ser sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Você já viu quantas pessoas, irmãos, que favorece alguém porque muitas vezes não quer dizer não, mas o coração fica ali, só resmungando, lamentando? O irmãozinho que vai até você pede seu carro emprestado, a sua bicicleta emprestada, a sua moto emprestada, a sua TV emprestada, a sua câmera digital emprestada, e você, para não dizer não, empresta, porém depois fica naquela situação complicada, de murmúrio, de reclamação. A Bíblia nos diz que a nossa resposta é sim, sim, não, não. Não minta para você mesmo. Se não é possível você servir alguém, que você seja verdadeiro o suficiente para falar para o irmão: olha, irmão, eu não posso te servir nesse aspecto, eu não posso te ajudar nesse aspecto, porque você agindo dessa forma, você trará a graça de Deus para a tua vida, você representará Cristo Jesus na tua existência, e as pessoas verão em você alguém que tem Cristo Jesus, porque é verdadeiro, porque é real, porque procede de forma correta. Mas não dê lugar para Satanás, não dê lugar para o diabo, não dê lugar para o diabo, não minta, não minta, não use o expediente da mentira como algo comum à tua existência, porque você está comprando a passagem para o inferno, você está comprando a passagem para o inferno. E na verdade, se você é um mentiroso, você já pode preparar a tua malinha, prepare a tua mala, porque não vai passar muito tempo e você vai embarcar no trem que vai te levar para a eternidade, e a eternidade na qual você estará não é com Cristo Jesus. Esteja atento a isso, irmãos. Esteja atento. Se prepare sim, não para o sofrimento eterno, mas se prepare para estar com o Senhor, para servir a Deus, para estar eternamente na presença do Eterno, para estar sempre na presença do Pai Eterno, louvando e adorando o seu santo e bendito nome ali nos céus. Nós somos chamados por Deus para isso. E é este aspecto da vida que nós devemos cultivar e demonstrar para as pessoas. As pessoas precisam olhar para mim, olhar para você que me escuta e enxergar em nós que nós somos servos de Deus,
comprados por Cristo Jesus, lavados no sangue, mente purificada, coração purificada, a raiz da mentira e entre outros males, arrancados, extirpado do nosso ser, para que só o Espírito Santo de Deus esteja nos envolver, esteja agindo dentro de nós. Se você fala, Elisa Oliveira, eu não consigo parar. Eu não consigo parar, eu não consigo deixar o pecado, eu não consigo deixar as coisas erradas. Até porque eu preciso do pecado, preciso das coisas erradas para sobreviver sobre a face da terra. A palavra para você é o seguinte: há à tua frente. Está na tua frente 2 caminhos, um largo e um estreito, que você sabe escolher, porque sem passar por um desses caminhos, impossível. Você há de passar por um desses caminhos, ou você passa pelo caminho estreito, e este caminho estreito é andar com Cristo Jesus e em Jesus Cristo, ou você opta pelo caminho largo. Aí tudo bem, numa boa, é festa, não é? É festa, mas é uma festa patrocinada pelo diabo, uma festa bancada pelo diabo, uma festa que vai te levar para a eternidade, mas para um lugar de sofrimento eterno, longe do Senhor, longe da misericórdia de Deus, afastado por completo e definitivamente da glória de Deus. E você que me ouve precisa fazer essa escolha. A quem você quer servir? A Deus? É preciso adequar a tua vida a Deus. Ah, tudo bem, não me preocupo muito com isso. Também não se preocupe mesmo, porque aqueles que não se preocupam em servir a Deus, consequentemente, já servem a Satanás. Solto nesse mundo ele não fica. Ou você está no caminho estreito, ou está no caminho largo. No meio termo não existe. Você tem que trilhar o caminho. Lá não tem avião, não tem helicóptero para te levar por cima. Não existe. Você tem que pisar, trilhar o caminho. É Cristo ou o caminho de Satanás. Mas um ou outro, você está dentro dele. Entenda isso, irmãos, e arranque do teu coração, arranque toda semente de mentira, arranque toda raiz do mal, e lembre-se que diz a palavra em João capítulo 8, versículo 44, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Quem é teu pai? Quem é teu pai? É Jesus? É o Senhor? É o Todo-Poderoso? Ou você não quer aceitar, mas lá no fundo, a paternidade, a tua paternidade é satânica? Esteja atento, irmãos, porque é fato, é real, e nós precisamos estar de olhos abertos para não sermos enganados pelo diabo, porque o diabo ele é esperto, ele é astuto, e ele usa os meios, demônios chamados do engano, para entrar dentro da tua vida e falar que está tudo muito bom e quem está errado é todo mundo e só você que está certo. Mas se você está no pecado, você está errado e você está no caminho largo em direção ao inferno. Abra teus olhos, deixe que a luz de Cristo Jesus mostre teu pecado e busque dele a restauração para a tua vida. Se você precisa, hoje é dia de você colocar o teu joelho no chão e pedir para que o Espírito de Deus lhe dê consciência de pecado. Clame para que o Espírito de Deus lhe dê consciência de pecado. E quando esse pecado aparecer na tua mente, não guarde, mas confesse. Confesse o pecado. E como disse Jesus para a mulher adúltera, vá e não peques mais. Vá e não peques mais, porque esse é o mandamento de Cristo Jesus para aqueles que o amam, ir e não pecar mais, viver e não pecar. Amém? Que assim seja também com a tua vida. Vá e não peques mais, vá e não mintas mais, abandone aquilo que é do diabo e abrace somente o Senhor, Deus, como Senhor e Salvador da tua vida. Que a graça do Pai esteja sobre a tua existência, que você enxergue esta verdade, e que o Espírito Santo seja teu companheiro, o edificador da tua vida para todo sempre, em nome de Jesus. Quando a bênção que espera
Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse o nosso site vivos.com.br. Há mais de 11 anos edificando vidas para Cristo. Que Deus abençoe você, que encha a tua vida de graça.